15. Um grande prazer estar com vocês aqui agora. Nós temos uma bela manhã de sol aqui em Porto Alegre, quinta-feira, um dia bem bacana. Nós tivemos ontem um downgrade feito pelo S&P, bacana, joia, fantástico. Geralmente isso pronuncia fundos de mercado. E nós então temos um dólar realmente subindo muito forte, abrindo num forte gap de alta. Eu aproveitei para vender pesado o dólar. E nossa, tá uma delícia, tá realmente muito bom. Eu vou colocar aqui a operação para vocês. A gente coloca o dólar abriu um gap de alta perto dos R$4, 3,90 e poucos. Primeiro deixa eu verificar com vocês como é que tá o áudio e vídeo. Se eu estou falando aqui, não tem nem áudio e vídeo e vocês não estão me ouvindo. Ah, áudio e vídeo ok. Obrigado, Naka. Então, quando o dólar abriu nesse forte gap de alta, eu entrei na venda, batendo forte. A operação está indo a meu favor. Nós temos aqui um gráfico de 2 minutos do dólar, é um gráfico bem curtinho. Até o momento, então, já ganhando em torno de R$515, em torno de R$400, o que está um tradezinho bem gostoso. Se a gente olha nos 60 minutos, o dólar está completamente fora da banda superior da Bollinger, tá? No gráfico de 60 minutos, o que usualmente preconiza realmente o movimento corretivo do dólar. A gente vê a mesma coisa acontecendo dentro do índice futuro, em que ele encontra-se completamente abaixo da banda inferior da Bollinger, tá? Isso nos 60 minutos. Isso geralmente pronuncia as próximas horas como sendo altistas. Veja o que aconteceu aqui no dia 24 de agosto, quando a gente abriu completamente fora da banda inferior da Bollinger. A gente pegou e movimentou-se o resto do dia para cima. Então, quando a gente tem essas situações extremas, podemos dizer até mesmo esses cisnes negros, em que o mercado se afasta muito do que seria 2 desvios padrões da média móvel de 21, nós acabamos tendo movimentos de reversão daquela situação e de retorno à média de uma forma geral. É isso que nós estamos vendo provavelmente dentro do índice futuro e provavelmente dentro do dólar futuro. Então, a perspectiva para o dia de hoje, na minha opinião, após esse gap de baixa que nós abrimos no índice futuro, seria de fechar o gap, e dentro do dólar futuro seria de fechar o gap para baixo. Vamos olhar aqui então outros ativos que estão chamando a atenção. O próprio milho, por sua vez, consegue fazer uma movimentação muito importante. Tá? O milho então rompe a máxima do dia anterior, CCM FUT. Isso gera uma tomada de posição pelo método Dave Landry. Tá? Então ontem nós tivemos a mínima, abaixo da mínima, os 2 dias prévios. Batemos em cima da média móvel de 9 dias. E automaticamente então formamos um candle de reversão e hoje a gente rompe a máxima. Isso gera uma entrada pelo Dave Landry. O stop no milho nessa operação ficaria abaixo de 29,80, pelo que o Dave Landry coordena, né? Essa seria a forma de trabalhar o stop do Dave Landry, tá? E depois disso, automaticamente conduzir a operação para liquidar parte da posição no topo anterior em R$30,80 e a outra posição ir conduzindo pela média móvel de 9, como já conversamos algumas vezes dentro do modelo do método Dave Landry. O CCMX15, então, que é esse daí, vejam, ele está formando uma forte movimentação altista, realmente indo buscar o alvo já observado. Em relação a Petro, pergunta do Ermitão e pergunta do André, a Petro deve abrir um forte gap de baixa, provavelmente, tá? Se já não abriu, deve abrir um forte gap de baixa, e eu estou vendido em 400 desde ontem. Depois desse gap de baixa, eu espero que ela faça a mesma movimentação do próprio índice futuro, ou seja, um movimento de recuperação ao longo do resto do dia inteiro. Tá? A sardinhada vai vender na abertura, tá? Acreditando que esse rebaixamento vai produzir um recuo muito importante do mercado, quando na verdade os profissionais vão estar usando isso até mesmo como um argumento de compra. Então a minha expectativa é, abre um gap de baixa, fecha o gap em seguida. Voltando então para o boi BGI FUT. O BGI FUT, por sua vez, opera dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, a gente observa isso, tá? Numa tendência de baixa no gráfico semanal e encontrou uma resistência muito importante, que é essa linha de tendência de baixa que se encontra aqui. Tá? Então ele teve dificuldades, ontem entrou uma pressão de venda bem forte no boi, mas ainda estamos em topos de fundos ascendentes. Tá? Então ainda estaríamos procurando por sinais de entrada dentro do boi. No momento não tem posição a ser assumida. Nós montamos aqui realmente um Dave Landry no dia de ontem, mas esse Dave Landry instalou estacionado, só vai ser acionado na ruptura da máxima do dia de ontem, de anteontem, 149,06, o que está longe de acontecer ainda. Então, no boi não tem nada, no milho deu aquela operação de Dave Landry, no dólar futuro deu aquela operação
contra a tendência de venda que está aí acontecendo. Eu quero ver se vai fechar esse gap. Se fechar esse gap, eu vou estar realmente muito feliz. Tá? A operação de venda do dólar que eu estou fazendo até o momento já está me rendendo R$ 675. São 4 contratos que eu estou trabalhando. O stop está acima da máxima do dia e eu estou esperando que feche o gap. Se fechar o gap, indo até 3.820, esses R$ 675 vão ser um belo trade, talvez até me renda uns 2 ou 3 mil reais na operação. Vamos olhar aqui os diferentes ativos que podem estar chamando a atenção dos senhores. Basicamente o mercado ainda não abriu, ele deve estar abrindo daqui a pouquinho, né? A gente já está tendo alguns leilões acontecendo aí, tá? Dentro desses leilões, por enquanto, nada de mais chamativo. Observamos o ouro trabalhando na máxima, ou perto da máxima, tá? O ouro que vem numa forte tendência de alta, lembrando que o ouro ele é classicamente mais potente nos períodos de instabilidade política mundial, tá? E nós estamos vendo realmente o ouro numa forte tendência de alta, trabalhando em topos de fundos ascendentes. Muito bem, vamos olhar aqui no índice futuro, ver como é que ele está se comportando agora com a abertura. Olha ali, ele abriu nesse gap de baixa no gráfico diário, né? Afastado das médias, nos 60 minutos bastante afastado. Aparentemente terminou a primeira hora agora, abaixo da banda inferior da Bollinger. Isso, por sua vez, para mim, produz realmente um grande viés de fechou fora, fechou dentro. Tudo que eu preciso é que eu consiga fechar pelo menos uma banda, uma média, um candle acima da média móvel, tá? Acima da banda inferior da Bollinger, e deve ser um fechou fora, fechou dentro. O alvo vai ser a média móvel lá, 47.285 pontos. A gente pode observar aqui rapidamente, nos 5 minutos, a gente está começando a formar um pivô de alta no índice futuro. O rompimento de 46 mil pontos com 10 vai estar acionando esse pivô e automaticamente deve conduzir o índice futuro para tentar fechamento daquele gap mencionado. Ok? Vamos olhar ali para o dólar novamente, aquela minha operação que está em andamento. Tá? Já estou ganhando 17 pontos. Tesão! Puta que me pariu, tio. Como é bom pegar esse movimento, socar. Maravilhoso, fantástico. Meu alvo inicial aqui para o dólar, até para realizar parcial um pouquinho, 3.884. Ali eu vou estar realizando parcial, mas depois eu quero ver se eu conduzo todo o resto da operação até o fechamento do gap, para daí sim capturar um belo movimento, capturar aproximadamente uns quase 40 pontos. Fantástico. Vamos olhar aqui se tem alguma pergunta do pessoal a respeito da situação. A gente já está abrindo alguma coisa, por enquanto ainda não abriu nada. Por enquanto nós estamos ainda apenas observando os leilões. Os leilões que vão ser um pouco mais longos no dia de hoje, eu acredito. Não devem ser leilões muito rápidos, não. A gente deve ter abertura realmente só daqui a uns 5 a 10 minutos. Enquanto isso, a gente vai vendo a operação ali do dólar acontecendo. Tá? Já são 19 pontos, quase 20 pontos de ganho nesse modelo. Tá? Usando a ideia de fechamento do gap. Agora, com a perda da mínima dos 10 minutos, a possibilidade de que aconteça o fechamento do gap fica muito maior, muito mais interessante, pelo menos um teste aqui da média móvel em 3.855. Índice futuro agora começa a querer romper aquele movimento que eu havia mencionado para vocês. Veja que no 15 minutos, daria para chamar isso aqui de uma barra elefante para cima no 10 minutos no futuro? Não, eu não consideraria uma barra elefante, tá? Acredito que nem o Bizzi chamaria isso de barra elefante e tampouco o Oliver Velho chamaria isso de barra elefante. Mas realmente a gente tem o Mark Crisp desenhando aqui e a ruptura desses 46 mil com 10 pontos vai estar acionando o Mark Crisp de compra, tá? E aí o stop ficaria abaixo de 45.640 pelo modelo do Mark Crisp e o alvo seria basicamente 46.957 pontos, o que daria aproximadamente 800 pontos para cima. Então eu estou bastante atento a essa ruptura que a gente está marcando aqui em 46 mil com 10 pontos. Certo? Por enquanto ainda não tivemos nenhuma abertura. Impressionante como o mercado agora está num leilão mais longo. Tá? O dólar segue dentro desse canalzinho de baixa que a gente está vendo aqui. Ele deve continuar trabalhando dentro desse canal até pelo menos se aproximar das médias móveis, que está aqui em 3.878.
Enquanto isso a gente fica mais observando do que qualquer outra coisa. Já são 21 pontos de ganho no modelo que a gente opera. Esse modelo a gente apresenta num treinamento que a gente fez como operar gaps junto com o dólar. Já estamos com R$875 de ganho. Vamos! Quero ver se eu ganho uns 3 ou 4 mil reais nessa operação só hoje. Tá? Poucas vezes o mercado dá movimentos tão claros quanto este. Tá? Essa tática que eu estou utilizando está exatamente apresentada naquele modelo como operar gaps, que é um treinamento que a gente apresentou junto com como opera o dólar. Tá? O trade está se desenrolando. Eu já poderia até mesmo fazer uma realização parcial, mas eu não tenho motivo para realizar parcial agora. Eu estou com medo de que eu vou perder parte do lucro. Não, isso não é motivo. Isso não é motivo para eu terminar o trade. Agora, quando eu me aproximar aqui desta média móvel, aí eu começo a ter motivos para terminar o trade. Por enquanto eu não tenho motivos para estar terminando o trade que eu estou procedendo. O papel está em tendência de baixa no período que eu estou trabalhando, tá? Que é esse gráfico extremamente curto aqui de 2 minutos. Tá? Está trabalhando com bandas estreitas, tem uma forte potencial inclusive de dar uma alargada nesse recuo e aprofundar ainda mais. Tá? E agora nesse futuro acelera. Vai futuro! Vai futuro! O futuro então começa a dar uma acelerada, deu uma puxada um pouquinho maior agora. Tá? Isso aparentemente vai produzir uma tentativa de fechamento do gap, indo buscar 46.975 pontos realmente. Tá? Lá vai ela. Ó, tá rompendo, tá acionando agora o Mark Crisp, né? O sua peça está começando a abrir. Tá? E isso automaticamente deve começar a puxar o futuro um pouquinho para cima para o fechamento do gap. Tá? O pessoal não está perguntando muita coisa, o pessoal está mais olhando do que qualquer outra coisa, eu acho, né? Tá todo mundo atento a essa movimentação que está acontecendo dentro do mercado. O dólar, 25 pontos, tesão absoluto, inenarrável tesão, diga-se de passagem. Já me rendendo até o momento 955 pontos em R$955 em 1 hora de trade. Nada mal, tá interessante, tá legal, tá bacana. 1 hora de trade ganhar R$900, tá gostoso. Tá? Vamos olhar aqui, não tem perguntas dos amigos por enquanto. Estranho, todo mundo silencioso. A gente tem uma abertura em gap de alta na Embraer, obviamente, o papel que está atrelado ao dólar. Essa abertura é um gap forte de alta que pode inclusive não, mas não é suficientemente, não é um gap suficientemente importante para pensar numa venda. E já entrou uma venda muito forte, já empurrou os preços para baixo. Então, apesar da Embraer ter aberto num gap de alta, não nos permitiu uma venda muito tranquila e esse gap não foi suficientemente fora da banda superior da Bollinger para produzir algum tipo de venda. Klabin já dá uma pequena abrida agora com 0,099 de alta, nada demais. No gráfico diário, a Klabin está numa forte tendência de alta, fez 3 dias consecutivos de baixa, está produzindo um Dave Landry. Tá? Esse Dave Landry vai inclusive ser acionado na ruptura da máxima de ontem. Tá? E isso basicamente então é um timing de entrada possível pelo modelo Dave Landry. Nesse caso, para quem utiliza esse método, a gente sabe que o stop fica um pouco abaixo da mínima do dia de ontem, né? E realiza parcial. Pergunta do Felipe: Stober, como podemos operar o dólar para quem ainda não abriu posição por estar aguardando a primeira hora? Felipe, uma coisa que a gente comenta naquele modelo de como operar o dólar em gaps é que a primeira hora do dia é o melhor momento para se operar dólar e índice futuro. É o movimento, ó, já são 30 pontos de ganho. Então é o movimento mais importante, é o momento mais clássico de movimentação. É quando o dólar faz as movimentações mais amplas, na primeira hora. Depois da primeira hora, ele começa a ficar mais mastigado, mais ruim de ser operado. Tá? Então agora, no momento, tem duas formas de serem trabalhadas. Para quem opera num gráfico de 15 minutos, tá? Não dá para operar contra a tendência aqui agora. Apesar de ter feito esse Dunningham de baixa, o cara poderia ter vendido na perda deste Dunningham de baixa, seria uma alternativa factível.
E agora então eu já vou começar a realizar parcial. Eu já estou com 33 pontos de ganho. Eu vou fazer uma realização parcial. Eu já estou com R$ 1.400 de ganho. Eu vou então 1.435. Eu vou agora comprar um contratinho. Tá? Então agora fico vendido em 3 contratos. Tá? Quando se aproximar aqui dessa média móvel que está em 3.877, eu vou comprar mais um contrato. Tá? E novamente falando assim, agora não tem um timing muito adequado. Agora realmente está perigoso fazer a operação. Porque se eu vender aqui, eu vou ter que botar minha recompra aqui em cima. O stop da operação vendida. Então fica ruim. Tá? Nos 60 minutos, o timing de venda foi na perda da mínima da primeira hora. Esse foi o timing de venda nos 60 minutos. Tá? Com o stop acima da máxima do dia. Tá? Esse seria o stop ideal para essa operação de quem utilizou 60 minutos. Aí daí neste caso específico, a movimentação seria, o alvo seria em 3.857. 3.857, 3.858. Aqui seria o alvo para quem trabalhou a ideia do dólar nos 60 minutos. Então vai depender muito do time frame que tu gosta de operar, tá, Felipe? Basicamente no dólar eu gosto de operar 15 minutos ou 60 minutos. São os dois time frames preferidos meus para operações em dólar, ok? Aqui hoje, por causa desse gap exagerado, eu decidi operar num time frame muito curto, time frame de 2 minutos. Não é o time frame que eu estou acostumado a operar. Normalmente quem mais opera nesse time frame é o Oliver Vélez. O Vélez opera muito nesse time frame. Mas basicamente o que a gente está observando aqui é isso, como a gente está entendendo, certo? Muito bem. Outros papéis que estão abrindo agora, a gente tem a Fibre abrindo num forte gap de alta. Logicamente, também é um papel que vem numa potente tendência de alta. Ontem fez um dia corretivo, fez uma barra muito grande de queda, fez uma barra ampla de queda, abre nesse gap de alta. Esse gap, ele em si, não chega a me promover alguma operação muito tranquila, não. Ele é um gap de alta, mas ele não é um gap suficientemente violento para produzir alguma operação. Talvez até produzisse uma venda, a perda da mínima dos 15 minutos. Esse é um papel que tem menor liquidez. Vamos olhar aqui. VEG 3 abrindo num gapzinho de alta, mas a maior parte dos papéis bastante estáveis, eu diria. A gente está tendo abertura já de outros ativos em gaps de baixa. Vamos olhar a Petro. Petro abre naquilo que a gente mencionou, olha ali, ó, um forte gap de baixa, Esse gap de baixa, por sua vez, então, ele está numa situação muito interessante, porque ele está em cima do fundo prévio. Tá? Isto permitiria para um trader mais agressivo, um trader mais ousado, podemos dizer assim, uma possibilidade de entrada na ruptura da máxima desses primeiros 15 minutos, com o stop abaixo da mínima, para aproveitar um possível fechamento do gap. Tá? Então esta é uma possível operação a ser executada para um trader mais ousado, para um trader mais agressivo. Tá? O Banco do Brasil, por sua vez, também abriu um forte gap de baixa. Ele está um pouco mais fraco que a Petro, por enquanto não entrou pressão compradora, mas também seria um trade factível. E ele, particularmente falando, na minha opinião, ele é mais interessante do que a Petro, porque ele está em cima de um suporte muito importante, que é o suporte lá de 2013. Então, este ponto específico de suporte do Banco do Brasil, na minha opinião, mais claro do que o suporte observado na Petrobras. Então, aqui é um trade que está um pouco mais atraente. Além do Banco do Brasil, nós temos Vale 5, que abre num gap de baixa também, mas um gap bem mais fraco do que todos os outros gaps, batendo em cima da média móvel de 144. Este é um papel que está mais potente que a Petro e mais potente que o Banco do Brasil, e portanto a sua ruptura para cima da máxima de 15 minutos é um trade que eu considero até bem mais seguro do que Petro e Banco do Brasil, porque o papel já se encontra dentro de uma movimentação mais forte de alta e mais potente do que os outros observados. Vamos olhar outros papéis que estão abrindo. Itaú, por exemplo. Itube também deve ter aberto num forte gap de baixa, já que o Itaú está diretamente relacionado
ao índice futuro. No 15 minutos a gente pode observar aqui uma bela movimentação, ó. Um gap muito amplo, um afastamento muitíssimo importante na banda inferior da Bollinger. Se a gente coloca os 60 minutos, a gente observa que a gente abriu completamente fora da banda inferior da Bollinger. Isso usualmente traduz, como aqui aconteceu, movimentações altistas bastante importantes, tá, para o resto do dia, o que poderia, por sua vez, então estar produzindo um trade bem agressivo, ousado, para quem vai acreditar que o mercado vai fechar aquele gap. Seria uma alternativa bastante atraente, inclusive, de operação dentro do Itaú. Ah, olha ali, o FR2 bastante sobrevendido, completamente fora da banda inferior da Bollinger. Isso aí realmente é algo que chama atenção. Tá? Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Eu estava vendido no Itaú em 2 quilos, tá? E eu vou colocar aqui um stop dessa venda. Eu estava vendido em Itaú em 2 quilos, eu vou colocar um stop dessa venda acima de 26,23. Tá? Se romper isso, eu quero estopar minha operação de venda no Itaú, que eram 2 quilos que eu estava vendido. Tá? Então está ali no stop agora posicionado. E essas duas operações então vão estar me dando R$ 1.325 no dólar, R$ 1.600 no Itaú. Trades muito deliciosos, muito bons e bem simples de serem operados, utilizando modelos que a gente comenta quase todos os dias com vocês, modelos muito tranquilos. Parceiro de Gansta, parabéns pelo agnotismo em relação às notícias, é invejável, obrigado pela lucidez. Eu agradeço, Gansta. A gente normalmente utiliza o que o gráfico está nos mostrando. Olha a Vale rompendo, tá? A Vale rompendo, tá? Está rompendo a máxima do 15 minutos. Isto é um sinal mais agressivo de entrada. Eu não vou assumi-lo, não vou assumi-lo. Não vou assumir porque eu já assumi uma operação boa em relação ao dólar. Para o dia de hoje, eu diria que a meta do dia de hoje está praticamente cumprida. Tá? E basicamente agora o que eu vou fazer é trabalhar aqui talvez alguma outra operação. Em relação ao índice futuro, ele está indo querendo fechar o gap realmente. A gente mencionou isso. Olha ali que beleza, ó. Olha ali, ó. Agora vai começar a se aproximar de uma resistência em 46,252, mas o alvo dessa operação está aqui, ó, na média móvel de 20 em 46.800 pontos. Tá? 46.800 pontos. Tá? Esse é o alvo para índice futuro nesse movimento atual. Tá? Acho pouco provável que a gente pare de subir antes de chegar lá. Tá? 46.800, 46.800 é o movimento. Muito bem. Vamos olhar outros ativos que abriram em gap de baixa. Tá? PSSA3. PSSA3 chama a minha atenção. Abriu num gap de baixa. Abriu um gap de baixa? Tá inquieto? Abriu um gap de baixa. O papel vem revertendo tendência. Banco do Brasil, vamos olhar Banco do Brasil. Banco do Brasil. Segue no gap ainda com pressão de venda. Vamos olhar aqui. O que mais? O que mais que tem de importante aqui? Vamos olhar Bradesco. A gente olhou Itaú, já olhamos o Banco do Brasil, agora tem que olhar Bradesco. Bradesco abre num gap de baixa também. Olha ali que lindo, ó. Absolutamente gostoso. Absolutamente gostoso. Em cima do fundo dado pelos dias prévios, forma esse candle totalmente fora da banda inferior da Bollinger. Olha ali, ó. Do 15, do 30 e do 60. Isso aí é um convite. 60 não. Mas isso é um convite a um repique. Isso é um convite a um repique. Um convite a buscar a média móvel que está aqui em 23,23.
Então aqui eu tenho se eu comprar aqui na 25 e 25,60, stop abaixo de 22,60, stop abaixo de 22,37, eu tenho um stop aqui de 20 centavos. E o meu alvo praticamente é um alvo quase 23, 2,38% para cima com stop de 0,95% para baixo. Isso é uma operação que me atrai. A ideia é tentar ficar posicionado até o final do dia, conduzir a operação até lá, porque aí se tudo correr bem, nós vamos ter o fechamento, se o Bradesco romper a máxima dos 15 minutos, perto da máxima do dia, e eu vou poder capturar um movimento amplo, botar 1,9%, talvez até 2% de ganho no dia. Tá? Então a ideia aqui, pessoal, quando a gente tem esse tipo de situação, é tentar levar o trade, o day trade, até o final do dia. Se tudo correr extremamente bem, a gente vai comprar perto da mínima e vender perto da máxima do dia. E com isso tu carrega uma posição absurdamente poderosa que vai te dar um lucro de 1, 2, às vezes até 3% de gain. E aí esse é o day trade correto, na minha opinião. Os americanos chamam isso de Extended Day Trading, tá? Que seria um day trade estendido. Tá? E olha ali o índice futuro, rompendo a máxima do dia. Vai, gazela! Vai! Boa, desgraçada! Olha ali, ó. Olha ali, rompendo a máxima do dia. Isso configura um fechou fora, fechou dentro, fecha fora, fecha dentro. Quando romper essa máxima, desce pela meia hora, que deve ser daqui a 10 minutos, isso estabelece o alvo lá na média móvel de 20, lá em 47.300 pontos. E aí a coisa vai ficar tão linda, tão gostosa, tão boa, meu santo Crispim, como dizem lá na minha terra. Vamos olhar a Petro, talvez a Petro tenha rompido a máxima, ainda não. Tá? Petro ainda está um pouquinho mais quieta. O Itaú provavelmente deve ter rompido. Eu vou olhar ali, eu vou deixar meus alarmes aqui. Vamos olhar. Petro já rompeu. Não, Petro não rompeu ainda, perdão. Itaú rompeu. Itaú rompeu e eu zerei aquela posição vendida de 2 kg. Tá? Agora eu até poderia assumir posição comprado. Tá? Poderia assumir posição comprado. Tá? Que eu acho que eu vou estar fazendo. Eu tenho aqui praticamente então 25 centavos de stop. Tá? Isso eu poderia trabalhar aqui, se eu quiser arriscar R$250, eu poderia trabalhar com 1 kg aqui. Eu vou trabalhar comprando 1 kg aqui. Então eu acabo de comprar, fechar minha posição vendido e entrar a posição comprado. Então eu acabei de botar R$1.500 de lucro no bolso. E agora eu estou comprando a posição e colocando o stop abaixo do número redondo 26. Tá? Então abaixo do número redondo 26 vai ficar o meu stop aqui, 25,95. Eu sempre digo o seguinte, o stop e o meu gain está ali no fechamento do gap, 26,90, eu vou botar 26,85. Eu sempre digo o seguinte, pessoal, stop é uma coisa absolutamente íntima. Tá? Então a gente nunca pergunta para uma pessoa onde é que está o seu stop. Não se pergunta isso, isso é uma falta de educação. É como tu perguntar assim, qual a cor da tua cueca hoje? Não se pergunta isso. Isso é coisa íntima, tá? Então não se pode perguntar onde é que está o stop, não se pode perguntar nem onde é que está alguém, porque realmente são coisas muito pessoais e são coisas muito, muito sérias. Tá? Mas aqui eu estou colocando para vocês estão vendo ali, no caso, meu stop abaixo de 25,97 é o meu ponto de stop no atual momento. Em relação ao dólar, veja que eu sigo vendido ainda no dólar. O dólar deu uma repicada, aquele meu ganho que era de quase 30 pontos, agora está em 22,38. De qualquer maneira, eu já realizei parcial, eu recomprei uma posição. O papel continua operando em topos e fundos descendentes. Meu alvo principal continua em 3,860 e, portanto, eu ainda não fechei a posição completa do dólar. Tá? Eu sigo ainda vendido no dólar em 3 contratos. E agora eu reverti minha posição vendida no Itaú, que estava vendida desde ontem, para uma compra. Tá? E agora a operação segue a sua evolução natural. Ok? O pessoal não está perguntando muita coisa, o pessoal está meio silencioso, como se diz. Estão silenciosos. Vocês estão preocupados, pessoal? Vocês estão tensos? Ninguém está falando nada. Vamos olhar aqui. O índice futuro rompendo a máxima do dia de hoje, deve seguir empurrando, até onde espero que haja uma movimentação de alta aqui do dólar no atual cenário. Bom, eu normalmente faço da seguinte maneira, ó. Eu pego a amplitude da última perna de alta, que foi essa daqui, projeto para cima a partir desse fundo,
Então eu estou esperando que o dólar dê uma repicadinha até perto de 3.912. Quando bate ali em 3.910, 3.912, eu posso até pensar em vender mais. Posso até pensar em vender mais um contrato. Tá? E aí entrar vendido mais forte ainda no dólar, operando, sempre adicionando posições pile in, que nem o Oliver Velez chama. Ele diz isso de pile in. Tá? Muito bem, então assim, a forma aqui de trabalhar basicamente, é observa quais são as sequências de topos e fundos. Aqui no caso estou observando são topos e fundos descendentes, e aí a cada repique aproveita para vender mais. Então eu estou aproveitando repiques para vender mais. Uma forma de operar também bastante interessante, que pode ser feita para day traders um pouco mais agressivos, basicamente, é a seguinte: a gente tem um movimento de queda, a gente tem os topos e fundos descendentes, então o que a gente faz? A gente bota uma retração de Fibonacci aqui, na última perna de baixo, que é esta, e aí coloca para vender um contrato aqui, na retração de 38, coloca para vender mais um contrato aqui, na retração de 50, e coloca para vender mais um contrato aqui, na retração de 38%. Então tu vende um aqui, mais um aqui, mais um aqui. O stop das três posições acima da máxima da última perna de baixo. E aí tu acaba operando sempre pile in, sempre colocando mais posições à medida que tu vai construindo a tua operação, tu vai operando todo o sistema dessa maneira. Essa é uma forma bastante interessante de operar de day trading. Tá? E também funciona para swing trade no gráfico diário, obviamente. Tá? Pergunta do não se identificou, perguntou assim quais seriam as perspectivas das próximas semanas, que acha que esse vai provocar em bolsas de juros. Cara, o rebaixamento geralmente traz fundos. Tá? Pergunta do Orlando Neto, lá está, poderia comentar se CMX15? Sim, ele produziu uma compra para mim hoje. Se CMX15 produziu uma compra para mim nesse exato momento, tá? Pode ver aqui no Invis, por favor. Eu tinha comentado com vocês que o CCM FUT gerou uma entrada no gráfico diário pelo modelo do Dave Land. É um modelo que a gente comenta várias e várias vezes aí. Papel em tendência de alta, topo subindo ascendente, bateu na média móvel de 9, forma candle de inversão. Esse candle tem a sua mínima abaixo da mínima dos dois candles prévios. A gente marca a máxima desse candle como ponto de entrada, stop na mínima. Isso é o CCM FUT. O CMX15, que tem um pouquinho menos de liquidez, ele gerou entrada no mesmo ponto. Aqui, ó, na ruptura da máxima desse inside bar dentro de uma tendência de alta. Isso é sempre uma boa entrada. Percebam, o que eu estou falando aqui é importante. Comprar a ruptura da máxima de um inside bar dentro de uma tendência de alta sempre é um bom ponto de entrada. E é o que a gente está observando aqui agora. Aconteceu. Tá? O stop dessa operação fica abaixo, Orlando, de 32,97. Tá? Isso para CCMX15. CCMX15. Vamos olhar aqui. Outras perguntas que estejam entrando. Pergunta do Foto: a BEV mantém uma compra iniciada ontem? Vamos olhar aqui a BEV. A BEV3 tá no gráfico diário. Ele não gerou uma compra para mim que está rompendo a máxima. Tá, mas o stop da BEV está abaixo de 18,30. Tá? Então, que é o último fundo. Não movimentou, não acionou stop ainda de quem está comprado pela tendência da BEV. E sim, a Petro rompeu a máxima dos 15 minutos. Isso automático a fechar a posição que eu estava vendido em 400. Vamos fechar a posição. Tá. Zerada a posição de venda na Petro. Tá.
considerada a posição invernal na Petro, porque rompeu a máxima dos 15 minutos, deve o fechamento do gap, lá em 8,41, deve ser o ponto em que ela deve dar uma certa segurada. Tá? Vamos olhar aqui outras perguntas. Crotch 3, no mesmo modelo, rompendo o primeiro candle, daria um day trade? É um papel com menor liquidez, cara. Assim, ó, na boa, eu acho que, minha opinião, tá? Day trade tem que ser construído em papéis com alta liquidez, como o Banco do Brasil, Petrobras, Vale, Itaú. São papéis com uma liquidez muito maior e que permitiriam operações de day trade. Mas a Crotch 3 estaria encaixado exatamente no modelo de como operar gaps que a gente estava comentando agora há pouco. Se tivesse mais liquidez, seria fantástico. Vamos dar uma olhada aqui, outras perguntas. Acho que já vou ter que finalizar daqui a pouco o nosso bate-papo. Eu acho pouco provável, vamos botar aqui o índice futuro. Pouco provável que vá fechar completamente o gap, que vai subir até aqui, ó, 46.957. Deve bater na média móvel de 20 que está caindo aqui, ó, em 46.740 e ali bate na resistência. Na verdade, já sentiu a primeira resistência da média móvel de 9 aqui em 46.260 pontos. Ok? Ok. Muito bem. Pergunta do Obian se a Petro vareja o trade. Olha, cara, é um trade. O trade foi acionado, já foi acionado. Para traders mais agressivos já foi posicionado, é um trade ousado, agressivo, porque ele é contra a tendência, tá? Seria para tentar fechar um gap ou se aproximar da média móvel, tá? É um trade ousado, tá? Mas estaria presente. E o Itaú? O Itaú, veja que aquela minha operação não rolou, eu fiz a entrada ainda, estou posicionado em 1 kg, tá? Eu estava vendido em 2. Recomprei 2, comprei mais 1. Estou comprado em 1 kg. Vê que o trade não evoluiu ainda, está dando uma certa micada. O stop está abaixo também. Tá? Muito bem, pessoal. Então, 37 minutos do bate-papo de abertura. Nós vamos ter que finalizar nossas operações e nosso dia de hoje. Tá? E nossa conversa. Basicamente aqui, operação do dólar vendido, Itaú comprado, Petrobras de fora. Essas são as operações atuais, tá? E observando o mercado. Daqui a pouco a gente deve iniciar o LS Live junto com o Bizi, acompanhando com vocês e observando outros cenários que possam estar acontecendo. Bradesco rompeu a máxima também, eu acho. Rompeu para baixo, ó. Rompeu a máxima, rompeu para cima. Isso aqui é uma volatilidade bem interessante. Isso é uma volatilidade bem interessante. Rompe a máxima, entra a venda, perde a mínima. Se romper a máxima de novo, todo mundo que vendeu nessa perda de mínima vai se arrepender e empurra o Bradesco para cima com maior força. E a Vale? Veja que aqui, ó, observe como a Vale estava mais potente, o gap de baixa dela em relação a Petro e a Itaú foi menor. E observe que quando rompeu 15 minutos ela foi muito mais fácil. Isso é o conceito de força relativa aplicada para day trade. Isso ajuda bastante nessa situação. Índice futuro acabou de dar uma puxada violenta para cima, muito forte a puxada. E olha aí que bonito, lindo, né? Muito bem, tá? Muito bem. Pessoal, vamos finalizando por aqui, nos falamos em seguida. Um forte abraço para vocês. Nos vemos em seguida no LS Live. Tudo de bom.